Há dias em que você acorda e sente que está apenas repetindo uma história que não escreveu. Os gestos, as escolhas, os pensamentos, tudo parece seguir uma linha invisível, como se já estivesse programado antes mesmo de você se dar conta. É como se uma força oculta conduzisse sua vida em círculos, sempre de volta aos mesmos lugares de dor, aos mesmos desencontros, às mesmas perguntas sem resposta. Essa é a dor silenciosa. Viver em piloto automático sem saber por que nada realmente muda, mesmo quando você deseja intensamente mudar. A ciência hoje confirma aquilo que o coração já suspeitava. Bruce Lipton, através da epigenética, nos mostra que não somos prisioneiros dos genes. O que molda a biologia não é o DNA em si, mas as informações vibracionais que alimentam cada célula. Isso significa que sua química, seus hormônios, suas emoções e até sua saúde estão sendo influenciados muito mais pelas crenças que você carrega do que pelo código genético herdado. A prisão não está nos genes, mas nos programas inconscientes que você repete sem perceber. Joe Dispenza amplia esse horizonte ao nos lembrar que o coração e o cérebro formam juntos um campo eletromagnético que não se limita ao corpo físico. Ele se expande, se conecta e interage com o campo quântico, o mesmo campo que contém todas as possibilidades da realidade. Esse campo responde não às palavras soltas que dizemos, mas ao estado vibracional profundo que cultivamos. Cada emoção, cada imagem interna, cada crença escondida se torna uma frequência emitida ao universo. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas sua alma funciona como um software que opera dentro de um hardware biológico. E como qualquer programa, se ele não é atualizado, acaba repetindo os mesmos erros de sistema. É por isso que você pode sentir que muda superficialmente, mas logo retorna às mesmas dores. É como se uma parte invisível insistisse em rodar a mesma programação. E aqui está o segredo. Em apenas 7 dias, não é que toda a sua vida vá se transformar de maneira mágica, mas é possível iniciar uma reprogramação vibracional profunda. 7 dias não são um destino final, mas são o portal de entrada. Um ciclo curto o suficiente para ser possível, mas intenso o bastante para que seu coração e seu cérebro comecem a vibrar em outra frequência. O que se inicia em uma semana pode se tornar a trilha de uma vida inteira. A pergunta que se abre agora é simples, mas poderosa. E se a raiz da sua dor não estiver em algo que você fez de errado, mas apenas em um programa antigo que nunca foi atualizado? Há um ponto cego que quase todos carregam quando decidem mudar de vida. Acreditamos que basta força de vontade, frases repetidas diante do espelho ou decisões firmes para romper padrões antigos. Mas essa estratégia, por mais nobre que pareça, raramente funciona por completo. É como se houvesse uma muralha invisível que impede cada avanço, trazendo de volta ao ponto inicial. Bruce Lipton revela que até 95% do nosso comportamento é controlado pelo inconsciente. Isso significa que apenas uma pequena parcela da nossa mente, aquela que acreditamos governar, de fato participa das escolhas. O restante é movido por memórias, impressões, crenças herdadas e experiências que muitas vezes nem lembramos conscientemente. Enquanto essa parte profunda não é tocada, a vida tende a repetir os mesmos ciclos. A imagem é clara. Tentar mudar a vida apenas pela consciência é como segurar o leme de um navio, acreditando que pode alterá-lo de direção, sem notar que o motor continua empurrando na rota contrária. O esforço é imenso, a esperança é verdadeira, mas a direção continua a mesma, e o cansaço que nasce dessa luta silenciosa é muitas vezes confundido com fracasso pessoal, quando na verdade é apenas a prova de que o motor principal ainda não foi ajustado. E talvez seja por isso que tantos sentem que estão sempre recomeçando, desejando transformação, mas encontrando repetição.
lutando contra padrões, mas sendo guiados por forças que agem no invisível. Muitos dos limites que carregamos não nasceram das nossas escolhas conscientes. Eles foram plantados ainda na infância, em momentos de vulnerabilidade, quando o olhar do outro se tornou a medida do que era possível ou permitido viver. Essas crenças, herdadas ou aprendidas, acabaram se transformando em instruções profundas, quase invisíveis, que moldam emoções, regulam hormônios e, com o tempo, podem até influenciar o surgimento de doenças. Bruce Lipton demonstra que as células não respondem apenas à genética, mas ao ambiente vibracional em que estão inseridas. Isso significa que o corpo inteiro é sensível às frequências emocionais, à atmosfera interna de medo, de insegurança ou de esperança. Quando o medo é a referência, a biologia se fecha em estado de defesa. Quando a confiança floresce, a biologia se abre em estado de expansão. E a pergunta que surge é inevitável: quantas vezes sua biologia tem obedecido mais às memórias de medo do que ao potencial criador da sua alma? Essa obediência silenciosa, quase imperceptível, pode ser o que mantém você dentro de um ciclo de repetição, mesmo quando tudo em você deseja romper e seguir adiante. A alma não está quebrada. Apenas foi aprisionada por códigos antigos que ainda vibram dentro do corpo. Reconhecer esse aprisionamento não é sinal de fraqueza, mas o primeiro passo para libertar a energia vital que sempre esteve esperando por espaço para florescer. Existe uma ideia profundamente enraizada em nossa cultura, a de que mudanças verdadeiras exigem anos de esforço, sacrifício e espera. É como se a vida fosse condenada a se mover em um ritmo lento, arrastado, no qual cada transformação só pudesse acontecer depois de muito tempo. Esse pensamento cria uma prisão invisível, porque quando acreditamos que algo é distante demais, a mente já se prepara para desistir antes mesmo de começar. Mas o corpo humano é mais rápido e mais receptivo do que fomos levados a acreditar. Quando o campo vibracional muda, as células respondem quase de imediato. A neurociência mostra que o cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada, desde que ambas sejam acompanhadas por emoção coerente. Joe Dispenza lembra que, quando sentimos de verdade uma nova realidade, o corpo começa a se comportar como se ela já fosse presente. Isso significa que o tempo linear, que nos diz que transformação só acontece em longos intervalos, não é a única forma de medir a vida. Em apenas alguns dias, quando emoção e intenção se alinham, é possível começar a reprogramar conexões neurológicas, alterar estados hormonais e abrir novos caminhos biológicos. 7 dias podem não ser o fim da jornada, mas são suficientes para iniciar a quebra de uma linha de repetição que parecia eterna. É como se o futuro deixasse de ser uma promessa distante para se tornar uma frequência já disponível no agora, aguardando apenas ser sustentada pela sua vibração mais profunda. Existe uma ansiedade silenciosa que acompanha quase todo o processo de mudança. É a pressa em ver resultados, em sentir logo o fruto do esforço, em confirmar que a transformação está acontecendo. Esse impulso ativa no cérebro a liberação de dopamina, o neurotransmissor da expectativa. Ele cria um pico de prazer momentâneo, uma excitação passageira, mas também instala um vazio logo em seguida, quando o resultado ainda não aparece da forma esperada. A dopamina, quando não é sustentada por coerência emocional, pode se transformar em um veneno sutil. Ela alimenta o ciclo da autossabotagem. Primeiro, o entusiasmo da promessa, depois, a frustração da ausência de provas imediatas e, por fim, o retorno ao padrão antigo, com a sensação de que nada realmente mudou. É uma dança de esperança e desilusão que desgasta silenciosamente a alma. O que sustenta uma transformação não é a excitação superficial.
mas a calma profunda que nasce do coração. Enquanto a dopamina cria picos e quedas, a coerência emocional estabelece estabilidade. Quando o coração e o cérebro entram em sintonia, o corpo inteiro responde com um estado de paz expansiva que não depende de provas externas para se manter. É nesse espaço de calma que a verdadeira reprogramação acontece. Não é um movimento barulhento, nem imediato, mas um processo contínuo em que a alma aprende a confiar em frequências mais estáveis. E quando essa estabilidade se instala, o que antes parecia distante começa a se manifestar de forma natural, sem esforço, porque já se tornou parte da vibração que você sustenta. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que pensamentos positivos, repetidos com insistência, seriam suficientes para transformar a vida. Frases de efeito, afirmações diárias, declarações diante do espelho. Mas a verdade é que o simples pensamento consciente não tem a força que imaginamos quando não encontra ressonância dentro do corpo. O pensamento é como uma folha flutuando na superfície de um rio. Ele se move com leveza, mas não altera o curso profundo da correnteza. Já a vibração emocional é o próprio leito do rio, determinando a direção da água. Se a emoção que sustenta a vida é medo, escassez ou desvalorização, nenhuma frase solta conseguirá mudar a direção real da corrente. É por isso que tantas pessoas repetem mantras como "sou abundante", enquanto o corpo vibra em segurança e falta. Essa contradição, em vez de abrir novos caminhos, reforça ainda mais o vazio. O inconsciente não é tocado pelas palavras que a mente insiste em pronunciar, mas pela coerência entre o que se sente e o que se projeta. A verdadeira força não está na repetição mecânica de pensamentos, mas na integração entre emoção e intenção. Quando o coração vibra em sintonia com a imagem mental, o corpo inteiro se torna um transmissor dessa nova realidade. Nesse estado, o pensamento deixa de ser apenas uma folha solta e passa a se transformar em correnteza viva, capaz de guiar o rio para um destino diferente. Cada emoção que sentimos não fica presa apenas na mente, ela reverbera no corpo, alterando ritmos, frequências e a intensidade do campo eletromagnético que o coração emite. O corpo, nesse sentido, não é apenas um recipiente, mas uma antena viva que transmite sinais para além do espaço físico. A pergunta que ecoa é simples: o que você está emitindo agora, sem perceber? Talvez pense estar pedindo por abundância, mas seu corpo vibra em segurança. Talvez deseje amor, mas sua frequência silenciosa seja de medo de rejeição. Essa dissonância cria um campo de confusão que o universo apenas reflete. Gregg Braden nos mostra que a chave não é apenas pensar diferente, mas criar coerência entre coração e cérebro. Quando ambos entram em sintonia, a transmissão se torna clara, estável e poderosa. Nesse estado de coerência, a alma não apenas pede, mas já se coloca na frequência do que deseja viver. O corpo inteiro se transforma em estação transmissora e cada célula se torna um ponto de emissão em sintonia com o campo unificado. E é nesse momento que aquilo que parecia distante começa a se aproximar, não por força da vontade, mas por ressonância natural. A reprogramação profunda não acontece por acaso, mas segue uma estrutura simples que pode ser aplicada em qualquer momento da vida. Ela se sustenta em 3 camadas principais. Primeiro, a consciência. Identificar os padrões automáticos herdados, perceber os gestos repetidos, os pensamentos recorrentes, os medos silenciosos que orientam decisões. Sem consciência, o ciclo se repete. Segundo, a interrupção. Sempre que esses padrões surgem, criar momentos de silêncio, respiração ou pausa. Esse espaço desarma a reação automática e abre a possibilidade de escolha. Terceiro, a substituição. Introduzir imagens internas e emoções coerentes com a nova realidade desejada.
Não basta pensar, é preciso sentir, como se já estivesse vivendo a transformação. Nesse estado, o cérebro cria novas conexões sinápticas e o corpo começa a reconhecer a nova frequência como sua. Em apenas 7 dias, esse ciclo já é capaz de abrir novos caminhos neurológicos e emocionais, lançando a semente de uma realidade diferente. O inconsciente não se comunica com palavras lógicas, mas com imagens, símbolos e metáforas. É por isso que tantas tradições espirituais usaram histórias, rituais e símbolos para transmitir verdades profundas. O símbolo atravessa a mente racional e toca diretamente a raiz da memória emocional. Por isso, rituais simples têm tanto poder. Plantar uma semente, por exemplo, pode se tornar um gesto simbólico poderoso. A cada vez que ela é regada, a mente inconsciente registra a ideia de que algo novo está crescendo. O gesto físico se torna uma âncora, lembrando ao corpo que o processo de transformação já está em curso. O símbolo não convence pela lógica, mas pelo impacto que exerce sobre a imaginação. E como já lembrava Neville Goddard, a imaginação sustentada com emoção é a chave que remodela a realidade. Um dos maiores desafios de quem inicia esse processo é a impaciência. Muitos desistem porque esperam mudanças imediatas e, ao não enxergarem sinais externos rápidos, concluem que nada está acontecendo. Mas toda frequência precisa ser mantida até que se torne natural. É como aprender a caminhar. No início, há quedas, tropeços, tentativas frustradas. Mas o corpo insiste até que um novo padrão se estabelece. Da mesma forma, sustentar a vibração desejada exige repetição silenciosa, perseverança emocional, mesmo quando nada parece visível. A metáfora é clara: ninguém colhe o fruto no mesmo dia em que planta a semente. É preciso paciência vibracional. A confiança de que o invisível já está trabalhando, mesmo quando o visível ainda não mostra sinais. Essa paciência não é passiva, é ativa, confiante e presente. É a prova que a alma precisa atravessar para consolidar a nova frequência. Bruce Lipton relatou inúmeros casos de pessoas que, ao alterarem padrões emocionais profundos, viram seu corpo responder em questão de dias. Um exemplo é o de alguém que, ao substituir um estado constante de medo por momentos diários de confiança e gratidão, experimentou em apenas uma semana mais energia, mais disposição e até sinais físicos de melhora na saúde. Esse tipo de transformação não é mágica, mas natural. O corpo, ao receber novos sinais emocionais, começa a produzir novos hormônios, a liberar diferentes neuroquímicos e a alterar a forma como as células funcionam. O que parecia fixo se mostra surpreendentemente flexível. 7 dias não mudam tudo, mas podem quebrar o ciclo de décadas de repetição. É nesse ponto que a alma percebe que a prisão nunca foi definitiva, mas apenas uma programação antiga esperando para ser reescrita. Bruce Lipton nos lembra que não somos prisioneiros dos genes, mas da programação inconsciente que aceitamos como verdade. E Neville Goddard completa ao afirmar que a imaginação, quando sustentada por emoção, é a chave que remodela toda a realidade. A metáfora final é simples, mas poderosa. Imagine a mesma cena de um filme. A imagem não muda, mas a trilha sonora pode transformá-la em tragédia ou em vitória. Assim também é a vida. A cena externa pode permanecer igual, mas a frequência vibracional que conduz sua alma altera completamente a experiência. Os próximos 7 dias podem ser esse início de trilha sonora nova. Um tempo de reprogramação quântica que não apenas modifica pensamentos, mas desperta a alma para um novo padrão de existência. E a pergunta que permanece ecoando é: e se em apenas 7 dias você pudesse abrir a porta para a vida que sempre esteve esperando por você?